Pensar sobre as tautologias é realmente desafiador. Isso porque eu diria que na vida cotidiana a gente pressupõe como certo ou como certas muitas coisas. Mas aí quando olhamos com mais atenção, essas coisas se revelam cheias de contradições. Ou seja, é preciso muito pensamento para saber em que podemos realmente acreditar. Ou seja, onde estão as tautologias? Afinal, onde estão as verdadeiras verdades? Nessa procura, por exemplo, quando a gente olha para o lado, o que ocorre é que a gente não pode confiar nos dados do nosso sentido. Por exemplo, se eu olho para a máquina da tia Leozina, aí eu posso perguntar o seguinte: afinal, qualquer pessoa no meu lugar veria o mesmo que estou vendo naquela máquina? Opa! Não podemos confundir a realidade com as aparências. E o que tenho da máquina são aparências que passam pelos meus sentidos. A máquina de costura da tia Leozina, a sua aparência depende dela e de mim, que observo. Outra pessoa pode ver nela coisas muito diferentes daquelas que eu vejo. E então, o que ocorre é o seguinte: o que eu infiro a partir do que vejo nela pode ser muito diferente do que aquilo que outra pessoa infere. Então, será que tem uma inferência que me dá uma tautologia? A forma real da máquina não é o que vejo, mas algo que infiro do que vejo. Coisas sutis e complicadas, não? Assim, eu diria que a verdade sobre aquela máquina é apenas uma verdade sobre sua aparência. Puxa, mas afinal, onde estão as tautologias? Uma forma de simplificar essas dificuldades, essas coisas, é admitir certos princípios. Um princípio, por exemplo, o princípio do terceiro excluído. Quando eu digo Zé é calvo ou não é calvo, pelo princípio do terceiro excluído, tal proposição é uma tautologia. Então, a admissão de princípios nos ajuda. Tais princípios são bons para simplificar o contexto. Zé é calvo ou não é calvo é tautologia dado o princípio. Mas se eu não aceito o princípio, se eu não admito o princípio, talvez isso não seja uma tautologia. E aí o mundo fica mais complicado de ser analisado. Vamos voltar ao nosso contexto mais simples, que é o contexto da lógica proposicional. Vamos ver exemplos de algumas fórmulas que são tautologias. Nessa folha apresentamos 3 fórmulas. 2 delas são tautologias, porque suas colunas apresentam apenas a verdade. Essa fórmula não é uma tautologia, não tautologia, porque temos aqui o falso. Mas como preencher essas colunas?
podemos fazê-lo de uma maneira bem rápida. Por exemplo, considere essa fórmula. Olha, dado que P é falso, o antecedente é falso, porque o antecedente é uma conjunção, e falso implicando em qualquer coisa é verdadeiro. Isso significa o seguinte, que dado que P é falso, estamos nessas 4 últimas linhas. Então, essa fórmula que está aqui, tudo aqui é verdadeiro. Raciocínio como esse pode ser aplicado a outras fórmulas. Por exemplo, essas 2 fórmulas, dado que P é falso, elas são verdadeiras. E isso está escrito aqui. Na primeira linha, dado que todos esses símbolos P, Q, R são verdadeiros, é claro que essa implicação também é verdadeira. Por isso que está escrito verdadeiro aqui. Enfim, o preenchimento da tabela pode ser feito não linha por linha, mas, digamos, no atacado. Aqui aparece falso pelo seguinte, P é verdadeiro e R é falso. E dado que R é falso, o consequente é falso. E verdadeiro implicando em falso dá falso. Por isso é que essa fórmula não é uma tautologia. Na sequência, vamos considerar uma outra tautologia, uma outra fórmula que é uma tautologia. E provar tal fato sem o uso da tabela verdade. Por que fazer isso? Porque é importante enfatizar o seguinte fato. Nem tudo é possível de ser demonstrado utilizando tabelas verdades. E devemos começar a acostumar a usar outros raciocínios que não sejam aqueles apresentados em tabelas verdades para provar propriedades semânticas de fórmulas. Isso ficará mais evidente ainda a necessidade de tal estratégia quando estivermos estudando a lógica de predicados. Nessa folha apresentamos uma fórmula. Essa fórmula é uma tautologia. E vamos demonstrar tal fato sem uso de tabela verdade. Suponha que essa fórmula não seja uma tautologia, ou seja, que essa implicação possa ser interpretada como sendo falsa. Mas se essa implicação é falsa, isso significa que o seu antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ou seja, a implicação é falsa porque tem um antecedente verdadeiro e um consequente falso. Mas se o consequente é falso, isso significa que o que é falso. E se o antecedente é verdadeiro, isso significa que a conjunção é verdadeira. E a conjunção é verdadeira se todos os seus símbolos são interpretados como sendo verdadeiros. Concluímos então que é verdadeiro. Então, observando essa fórmula como um todo, dado o nosso raciocínio, concluímos que é verdadeiro desse lado. E desse lado de cá, concluímos que é falso. Isso é um absurdo porque não podemos ter que verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Essa é a definição de interpretação, ou seja, do jeito que definimos interpretação na lógica proposicional, isso demanda que a interpretação de um dado símbolo proposicional ou é verdadeiro ou é falso, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, não podemos ter que verdadeiro e que falso, e isso é um absurdo. E dado que temos esse absurdo, a suposição inicial não pode ocorrer, ou seja, aquela que diz que essa implicação é falsa, portanto a implicação é verdadeira. E a implicação sendo verdadeira, a fórmula é então uma tautologia, ou seja, não é possível interpretar essa fórmula como sendo falso. Se eu o fizer, eu obtenho absurdo. E como então não é possível interpretá-la como sendo falsa, ela é uma tautologia. Vamos agora provar que essa mesma fórmula é uma tautologia usando uma outra notação, que não é tabela verdade. Essa é uma notação
um pouco mais, digamos, mais formal, mais matemática. E isso é importante, porque em muitos momentos tal notação será utilizada. Temos aqui H, a fórmula que apresentamos no exemplo anterior. P1, IP2, IP3 e Q implica em Q. Vamos provar que ela é uma tautologia. Bom, pela definição, H é uma tautologia se somente se para toda interpretação a interpretação de H é verdadeira. Ou seja, não existe interpretação I que interpreta H como sendo falso. Portanto, H é uma tautologia se todas as interpretações a interpreta como sendo verdadeira. Ou seja, se somente se não existe ninguém que a interpreta como sendo falsa. Vamos então provar que não existe interpretação I que interpreta H como sendo falso. Pois, suponha que existisse, que I de H fosse igual a F, ou seja, que I interpretasse H como sendo falso. Nessas condições, então, substituindo H pela fórmula, temos que a interpretação dessa implicação é falsa. Mas a interpretação de uma implicação ser igual a F, isso equivale a dizer que, se somente se, que a interpretação do antecedente é verdadeira e a interpretação do consequente é falso. Ou seja, a interpretação dessa conjunção é verdadeira e a interpretação de que é falso. Mas a interpretação de uma conjunção é verdadeiro se somente se a interpretação de todos os símbolos dessa conjunção é igual a verdadeiro, ou seja, a interpretação de P1, de P2, de P3 e de Q, tudo é igual a verdadeiro. Conclusão de tudo isso é que chegamos nessa afirmação final, que diz que a interpretação de Q é verdadeiro, porque o Q está na conjunção, e a conjunção é verdadeira. E a interpretação de Q é falso, porque o Q é o consequente da implicação inicial. Olha, isso é um absurdo, porque não podemos ter interpretação de Q verdadeiro e interpretação de Q falso. Portanto, dado que tal fato é um absurdo, a nossa suposição inicial é falsa. E o que significa essa suposição inicial ser falsa? Significa que não existe interpretação I, tal que I de H é falso. Logo, H é uma tautologia. Conclusão de tudo isso. Observe que podemos provar a mesma coisa utilizando raciocínios diferentes. Isso é, digamos, uma constância na matemática. Ou seja, podemos falar a mesma coisa utilizando, digamos, raciocínios, palavras, ideias diferentes e chegar às mesmas conclusões. Qual estratégia usar? Olha, isso é uma arte. Fazer matemática, fazer lógica, demonstrar coisas tem também o seu componente, digamos, artístico, a intuição, a esperteza, o raciocínio. Muitas vezes, por um lado, está difícil, mudamos a estratégia, mudamos a notação, mudamos o jeito de falar e aí fica tudo muito mais fácil.